Fala, meu povo! Como estão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí se inteirando da resolução do nosso simulado, tá bom? Te convido agora para fazermos a questão 94. A questão 94 é uma questão de eletrodinâmica que ela versa sobre associação série paralela e mista de resistores. Você não pode esquecer, como o grande mestre Chaguinha diz, lê. Vamos ler, né? Para saber o que a questão trata e de como que eu vou pensar, tem que fazer a interpretação da questão. Então, questão 94. Fazendo uma rápida observação à nossa volta, percebe-se a grande dependência da sociedade moderna pela energia elétrica para colocar em operação equipamentos como geladeira, que é um receptor mecânico, lâmpadas de LED, que é um receptor luminoso, aparelhos de som, que é um receptor sonoro magnético, forno de micro-ondas, que é um receptor mecânico também magnético, baterias de celulares, tablets, notebooks, carros elétricos, que são acumuladores, funcionam com acumuladores, são baterias recarregáveis, air fry, chuveiro elétrico, secador de cabelos, que funcionam como resistores, dentre outros. Conforme eles são associados, podem ser percorridos pela mesma. Vamos pensar? Pensando. Então, vamos pegar aqui um verdinho, né? Vou pegar aqui o marcador. Ele diz, conforme são associados, podem ser percorridos pela mesma intensidade de corrente elétrica. Se eles são submetidos à mesma intensidade de corrente elétrica, quer dizer que a ligação que nós temos aí é uma ligação em série. Ou submetidos à mesma tensão elétrica. Se eles são submetidos à mesma tensão elétrica, nós temos uma ligação de que maneira? Em paralelo. Ligação em paralelo. O de um, o de todos. Lembrando que se nós aplicarmos a primeira lei de Ohm para ligação em série, onde os elementos possuem a mesma corrente, você já tem uma interpretação. Quanto maior a resistência, maior a diferença de potencial. A DDP e a resistência são grandezas diretamente proporcionais. Já se eu associo em paralelo o de um, o de todos, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. A DDP é a minha constante. Se a DDP é a minha constante, implica dizer que quanto menor a resistência, maior a corrente elétrica. São grandezas inversamente proporcionais. Aí ele vai lá e diz, agora o comando. No comando, o que é que nós temos no comando? Nessa conjuntura, admitindo-se 3 aparelhos de resistências elétricas distintas, R1, R2, R3. O R1 maior do que R2, R2 maior que R3. Caso eles estejam ligados em série, vamos pensar? Em série, a DDP é maior para quem tem maior resistência, é menor para quem tem menor resistência, visto que na série, quem tem mais resistência tem mais DDP. Então, quer dizer que aqui você teria o R1 menor do que o R2, menor do que o R3. Está errado, que ele está dizendo que o R1 é maior do que o R2, que é maior do que o R3. Então, estaria o contrário. Então, a letra A está errada. Na letra B, em paralelo, o de um, o de todos. Todos terão a mesma tensão elétrica, porém, a intensidade de corrente elétrica, lembrando, se eu tenho em paralelo, R1 não é maior do que R2, que é maior do que R3,
Se o R1 é maior do que R2, maior do que R3, em paralelo, a resistência aumenta, a corrente diminui. Então, o correto seria R1, se o R1 é maior do que o R2, R1 é grande, o R3 é pequeno. Onde eu tenho resistência grande, a corrente é pequena. Onde eu tenho uma resistência pequena, a corrente é grande. Então, isso aqui está errado, né? Não bate. Está errado. Letra B, fora. Letra B, fora. Letra C, ligação em paralelo. Todos estarão submetidos à mesma tensão, tá certo? Porém, a intensidade de corrente elétrica, I1 menor do que I2, menor do que I3. Gabarito, letra B de bola. A letra D, série, todos terão a mesma tensão. O que está errado? Na ligação em série, eles não podem ter mesma tensão. Letra E, na série, todos terão a mesma corrente elétrica e a mesma tensão. Está errado. Na série tem a mesma corrente, tensões diferentes. No paralelo tem a mesma tensão, correntes diferentes para caminhos diferentes. Série, todos terão a mesma corrente, divisão de tensão em partes proporcionais às resistências. O maior fica com mais, o menor fica com menos. Em paralelo, o de um, o de todos, mesma tensão. A corrente será dividida de forma inversamente proporcional à resistência. O maior fica com menos e o menor fica com mais. Espero ter sido suficiente. Forte abraço e até a próxima.